Fala, concurseiro, se você não me conhece, meu nome é Samuel Luiz, este é a Legislação. Aula 9 de exercícios, parte 2, hein? Mais exercícios aqui sobre penalidades. É bem importante esse conteúdo para a prova, hein? Bastante incidência em prova. Então, assine o canal, ative as notificações, deixe o seu like aí para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e ajude outras pessoas, hein? Vamos fortalecer essa corrente. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo! Concurso Tribunal de Estado do Rio de Janeiro, Decreto-Lei 220, Decreto 2479, Decreto-Lei Estatuto, e o Decreto 2479 vai regulamentar esse estatuto, que veremos na aula de hoje. Mais exercícios sobre penalidades e prescrição da penalidade, né? Vamos lá. 2019, FGV, Defensoria Pública do Rio de Janeiro, técnico médio da Defensoria Pública. Bem recente essa questão, hein? Até muitos de vocês já devem ter feito essa prova. Vamos lá. Às vésperas da última eleição, João, técnico médio da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, enviou mensagem pelo aplicativo de celular WhatsApp para um grupo de colegas lotados na mesma repartição pública, consistente em uma figura com meme de determinado candidato a cargo eletivo. Por motivo de intolerância ideológica e política, José, igualmente servidor ocupante de cargo efetivo da Defensoria Pública, após receber a mensagem, desferiu 5 socos em João, causando lesões corporais graves. Então, João mandou a mensagem lá com meme para os colegas da repartição, aí um dos colegas não gostou, foi lá e bateu em João. Então, vamos lá. Com base no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, após o devido processo administrativo disciplinar, João está sujeito à pena disciplinar de... Só um detalhe aqui, essa questão foi anulada. Por quê? Porque a banca criou um caso hipotético aí bem legal até, mas ela se embananou com os nomes. Poderia ter colocado o nome dos servidores, os nomes dos servidores diferentes, né? Botou um nome parecido, João e José. Aí na hora de formular a questão, ela inverteu tudo aí. Não é João aqui, é José. Com base no estatuto, após o devido processo administrativo disciplinar, José, não é João, está sujeito à pena disciplinar de... Nós vamos ver que eu vou ajeitar aqui. A. Advertência e a prescrição da pretensão punitiva funcional ocorre em 2 anos. B. Repreensão e a prescrição da pretensão punitiva funcional ocorre em 2 anos. C. Suspensão de até 30 dias e a prescrição da pretensão punitiva funcional ocorre em 3 anos. D. Suspensão de até 180 dias e a prescrição da pretensão punitiva funcional ocorre em 5 anos. E E. Demissão e a prescrição da pretensão punitiva funcional ocorre no mesmo prazo da prescrição do crime. A, B, C, D ou E. Lembre que está errado ali, não é João, é José que vai sofrer a penalidade. Pause, faça, depois acompanhe a resolução. 3, 2, 1, bora responder. Qual é a norma? Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro. Decreto-Lei 220. Lembrando que aqui não é João, é José. Agora está sanado o erro. Então podemos resolver o que a questão está nos cobrando. Vamos lá. Teve aquele caso, João mandou o meme lá pelo WhatsApp para os colegas da repartição. Um não gostou por motivo de intolerância ideológica e política. Quem não gostou? José, também servidor. Aí foi lá e bateu em João, causando-lhe lesões corporais graves. Então foi uma surra aqui mesmo, hein? Então, causou lesões corporais graves. Então, o que a questão está pedindo? Após o PAD, José vai sofrer que pena disciplinar? A. Advertência e a prescrição ocorre em 2 anos? Certo ou errado? Aqui está errado. Por quê? Porque não é advertência. Ele vai ser demitido depois do PAD. Por quê? Porque ofensa física em serviço ou em serviço contra outro servidor ou contra o particular é caso de demissão, salvo legítima defesa. Deixa eu sair aqui para vocês verem melhor. Tá aí, ó. Ofensa física em serviço contra funcionário ou particular, salvo em legítima defesa, é caso de demissão. Então, ele será demitido e não advertido. Isso tem nada a ver. Próxima. B. É caso de repreensão e a prescrição da pretensão punitiva ocorre em 2 anos. Certo ou errado?
Aqui vai estar totalmente errada, não é repreensão. A gente já viu que é causa de demissão. Vamos aqui. Mais uma vez aí, ofensa física em serviço é causa de demissão, salvo legítima defesa, sua ou de outra. Então, está errado também. C, suspensão de até 30 dias e a prescrição da pretensão punitiva funcional ocorre em 3 anos, certo ou errado? Está errado, né? Já vimos que não é suspensão, é demissão. Então, está tudo errado. Aí, próxima. D, suspensão de até 180 dias e a prescrição da pretensão punitiva funcional ocorre em 5 anos, certo ou errado? Aqui vai estar errada, né? Não é suspensão, é demissão, já vimos isso. E é demissão e a prescrição da pretensão punitiva funcional ocorre no mesmo prazo do crime, certo ou errado? Aqui vai estar, obviamente, correto, exatamente isso, né? Acabamos de ver isso daí. Vai ser já demissão, sim. E a prescrição? A prescrição ocorre em 5 anos, nas penas mais graves, demissão, destituição e cassação da aposentadoria ou disponibilidade. As faltas mais leves prescrevem em 2 anos, advertência, repressão, multa ou suspensão. Mas tem um detalhe aqui. Qual, professor? No caso, foi cometido um crime, né? Lesão corporal. Então, a falta também prevista como crime na lei penal prescreverá juntamente com este. Então, o prazo da prescrição lá naquele caso será o prazo de prescrição da lesão corporal grave tipificada lá no Código Penal. Por quê? Ele cometeu um crime, né, causando lesões corporais em João. Então, a falta também prevista como crime na lei penal prescreverá juntamente com este crime. Então, resposta letra E. A banca poderia dificultar mais a vida de vocês, né? Se ela tivesse colocado outra assertiva ali com demissão prescrevendo em 5 anos, aí poderia gerar uma confusão, hein? Então, tá aí, letra E. Bem legal essa questão. Vamos aqui, próxima. Ano 2012, FEMPERJ, Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Técnico de controle externo. Vamos lá. No ano 2009, Preguiçoso Manuel da Silva, servidor ocupante de cargo efetivo no estado do Rio de Janeiro, se ausentou do serviço sem justa causa por 20 dias interpoladamente durante 12 meses. No mês de julho de 2012, Manuel foi surpreendido ao receber a citação em um PAD. Ao conversar com Joaquim, profundo conhecedor do Estatuto dos Servidores, sobre o prazo para o Poder Público aplicar a sanção disciplinar, Manuel soube corretamente que a. Ocorreu a prescrição porque o fato praticado gera sanção de suspensão, que prescreve em 2 anos. B. Ocorreu a prescrição porque a falta funcional cometida foi de abandono de cargo, que gera demissão, mas prescreveu em 2 anos. C. Não ocorreu a prescrição porque a falta cometida foi de abandono de cargo, que gera demissão e prescreve em 5 anos. D. Não ocorreu a prescrição, sendo que a falta funcional de ausência sem justificativa por 20 dias durante 12 meses não constitui abandono de cargo, mais outra falta punível, outra falta autônoma que gera demissão e prescreve em 5 anos, e não ocorreu prescrição, sendo que a falta funcional de ausência sem justa causa por 20 dias interpoladamente durante 12 meses não constitui abandono de cargo, mais outra falta autônoma que gera suspensão e prescreve em 3 anos contados do último dia da ausência no período. A, B, C, D ou E. Pause, faça, depois acompanhe a resolução. Muito boa essa questão. 3, 2, 1. Vamos lá. Qual é a norma? Estatuto dos Servidores Públicos, né? Decreto-Lei 220. O que a questão está nos cobrando? Traz esse caso concreto aí, né? No ano de 2009, Preguiçoso Manuel, servidor efetivo, ausentou-se do serviço sem justa causa 20 dias interpoladamente em 12 meses. No mês de julho de 2012, vamos contar aqui, 2009 a 2010, 2011 e 2012, 3 anos depois, Manuel foi surpreendido ao receber citação em um PAD. Segundo o Estatuto dos Servidores Públicos, sob o prazo para o Poder Público lhe aplicar a sanção, Manuel soube que a. Ocorreu a prescrição porque o fato praticado gera sanção de suspensão que prescreveu em 2 anos, certo ou errado? Então, aqui você tem que entender da prescrição e tem que entender do prazo também, hein? Vamos lá. Ocorreu a prescrição porque é suspensão e prescreve em 2 anos, certo ou errado? Que vai estar errado, né? Porque isso que ele fez gera demissão e não suspensão. Vamos aqui. Deixa eu
sair da frente para vocês verem melhor. Já tirei ali também, deixei só o Decreto-Lei 220, hein? Cuidado com a norma, Decreto-Lei 220. As duas normas trazem prazos diversos. Então, a ausência ao serviço sem justa causa por 20 dias ininterruptos durante 12 meses é o quê? Inassiduidade habitual. Não é abandono de cargo, é inassiduidade habitual. Lembrando que a norma não traz esse nome, quem traz é a doutrina, hein? Deixa eu voltar aqui para o slide. Aí a prescrição, né? Então, vimos que a demissão prescreve em 5 anos e não em 2 anos, né? Então, cuidado aí, tudo errado. B. Ocorrerá a prescrição, porque a falta funcional cometida foi a de abandono de cargo que gera demissão, mas prescreveu em 2 anos, certo ou errado? É abandono de cargo e gera demissão e prescreveu em 2 anos, certo ou errado? Tá? Errado, né? Por quê? Não é abandono de cargo e não prescreveu em 2 anos. Aqui, a única coisa que ele acertou é a questão que gera demissão. Realmente gera demissão, mas não é abandono de cargo, é inassiduidade habitual, hein? Deixa eu sair aqui da frente de novo. Por quê? Porque a inassiduidade habitual é a ausência ao serviço sem justa causa por 20 dias e interpoladamente em 12 meses. A questão peca por conta disso. E também o prazo, né? Prescreve em 5 anos, não em 2, como a questão assertiva nos traz. C. Não ocorreu a prescrição, porque a falta funcional cometida foi a de abandono de cargo que gera demissão e prescreve em 5 anos, certo ou errado? Aqui vai estar errado. Por quê? Porque não é abandono de cargo, já cansamos de ver aí nas duas anteriores. É inassiduidade habitual. Abandono de cargo quando você falta seguidamente. Já a inassiduidade habitual você falta várias vezes no período de 1 ano. Por isso está errado. Não é abandono de cargo. Gera demissão, prescreve em 5 anos, mas não é abandono de cargo. Tá aí, mais uma vez, deixa eu sair daqui da frente. Então, inassiduidade habitual, ausência a serviço, sem justa causa, por 20 dias, interpolados em 12 meses. Intercalados, né? Em 12 meses. Então, próximo aqui. Também aí prescreve em 5 anos. Isso aí acertou, né? Vamos lá. D. Não ocorreu a prescrição, sendo que a falta funcional de ausência sem causa justificada por 20 dias interpoladamente durante o período de 12 meses não constitui abandono de cargo, mas outra falta autônoma que também gera demissão e prescreve em 5 anos. Certo ou errado? Aqui vai estar correto, exatamente isso. Então, vamos aqui. Não ocorreu a prescrição, porque a falta funcional sem justa causa por 20 dias interpolados em 12 meses não constitui abandono de cargo, não é abandono de cargo. Mas outra falta autônoma, que também gera demissão e prescreve em 5 anos. Por que não trouxe o termo inassiduidade habitual? Porque esse termo não está nas duas normas, mas segundo a doutrina é exatamente isso. Você faltar intercaladamente durante 12 meses, isso aí é inassiduidade habitual. Mais uma vez aí, hein? Para fixar mesmo. Então, a ausência ao serviço sem justificativa por 20 dias interpoladamente durante 12 meses gera demissão. Isso aí é a inassiduidade habitual. Então, deixa eu voltar aqui. E prescreve em 5 anos. Então, essa aí está correta. E letra E, vamos ver. Não ocorreu prescrição, sendo que a falta de ausência sem justificativa por 20 dias, interpoladamente durante o período de 12 meses, não constitui abandono de cargo, mas outra falta autônoma, que gera suspensão e prescreve em 3 anos, contado do último dia da ausência no período, certo ou errado? Tá? Errado. Lá no final, ela vem bem direitinha e erra no final. Não gera suspensão e não prescreve em 3 anos. Ela gera demissão e prescreve em 5 anos. Então aí está totalmente errado. Já cansamos de ver lá o slide que você tem que gravar, hein? Grave esses dois prazos das duas normas, tanto para abandono de cargo quanto para inassiduidade habitual. Vai depender do que a banca lhe cobrar no enunciado da questão, hein? Então vamos lá, mais uma 2012 FCC TJ do Rio de Janeiro, técnico atividade judiciária.
Jamilton, funcionário público civil do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, é reincidente em falta já punível com repreensão. Nesse caso, de acordo com o Decreto-Lei 220, no caso de reincidência em falta já punível com repreensão, será aplicada a pena de quê? A. Multa de 50% do vencimento do servidor. B. Demissão. C. Repreensão escrita. D. Suspensão. E E. Multa de 50% do salário mínimo nacional vigente. A, B, C, D ou E? Pause, faça e depois acompanhe a resolução. 3, 2, 1, bora responder. Qual é a norma? Decreto-Lei 220. O que a questão está nos cobrando? Jamilton, funcionário público, é reincidente em falta já punível com repreensão. Então, qual pena vai ser aplicada aí para Jamilton? A. Multa de 50% dos vencimentos? Certo ou errado? Aqui vai estar errado, né? Não é multa. O reincidente em repreensão vai ter uma pena de suspensão. Não é multa. Multa só no caso lá da administração resolver que o servidor tem que trabalhar e converte a suspensão em multa. Pode converter, né? Então, tá aí, suspensão. Deixa eu sair aqui da frente de novo. Então está aí. Suspensão quando? Quando reincidente em falta já punida com repreensão. Então, ele vai ser punido com suspensão, não com multa. Multa é só lá na hipótese, é uma das hipóteses de conversão da suspensão a critério da administração, né? Que não falou nada na questão, então não é o caso. Então, vamos para a próxima assertiva. B, demissão. Certo ou errado? Aqui vai estar errado, né? Não é demissão, acabamos de ver que ele vai ser punível com suspensão. Aí tá errado. Mais uma vez aí o nosso glorioso quadro aí da suspensão, no caso de reincidência em falta já punível com a repreensão. Aqui é uma falta mais grave, né? Quais os outros casos, professor? Desrespeito às proibições, que pela natureza não enseje pena de demissão. O decreto 2479 também traz uma possibilidade aí, havendo dolo ou má-fé na falta de cumprimento dos deveres, também vai ser punido com suspeição. Lembrando que nesse caso aqui, se for boa-fé e de forma culposa, aí ele vai receber apenas uma repreensão. Então, voltando aqui, próxima, vai receber uma repreensão escrita, certo ou errado? Está errado, né? Ele já recebeu a repreensão, vai receber outra repreensão? Tem fim, não? Está errado. Não é repreensão, suspensão. Já acabamos de ver de novo aí. Letra D, vai receber uma suspensão, certo ou errado? Está correto, exatamente isso. Ele vai receber uma suspensão. Por quê? Porque ele já é reincidente em repreensão. Então, agora, suspensão. Aí, mais uma vez, nosso quadrinho da suspensão. É uma falta grave. Quando? Reincidente em falta já punida com repreensão. Desrespeito às proibições, que pela sua natureza não exige pena de demissão. Ela é grave, mas não é tão grave assim a ponto de ser demitido. E o último caso, aqui do decreto 2479, falta do cumprimento dos deveres no caso de dolo ou má-fé. A pena de suspensão não poderá exceder a 180 dias. Perderá todas as vantagens e direitos e, quando houver conveniência para o serviço, poderá ser convertida em multa de 50% do vencimento básico ou da remuneração por iniciativa do chefe do servidor. Então, suspensão está correto aí. E letra E, vamos ver, provavelmente está errada, multa de até 50% do salário mínimo nacional, certo ou errado? Aqui vai estar totalmente errado, né? Isso aqui tem nada a ver. Então, mais uma aqui, 2013, FGV, INEA, Rio de Janeiro, técnico administrativo. O Decreto-Lei 220 prevê diversos tipos de condutas passíveis de aplicação de pena disciplinar, de demissão, pelo Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro. As alternativas a seguir apresentam comportamentos passíveis de demissão, segundo o mencionado decreto. Decreto-Lei 220, né? A exceção de uma. Então, A. Embriaguez habitual em serviço. B. Abandono de cargo. C. Incontinência pública e escandalosa. D. Ausência justificada ao serviço por 20 dias e interpoladamente durante 12 meses. E E. Ofensa física em serviço contra funcionário ou particular, salvo legítima defesa. A, B, C, D ou E. Pause, faça e acompanhe a resolução. 3, 2, 1,
Qual é a norma? Decreto-Lei 220. O que a questão está nos cobrando? Então, ela vai trazer um rol aqui de condutas. Aí quer saber o quê? A alternativa a seguir apresenta comportamentos passíveis de demissão, segundo o Decreto-Lei, né? A exceção de uma. Então, vai trazer hipóteses que geram demissão menos uma, exatamente essa que nós queremos. Então, vamos lá. A. Embriaguez habitual em serviço gera demissão? Certo ou errado? Está? Correto. Gera demissão, sim. Embriaguez habitual em serviço gera demissão. Mas nós queremos aqui não gera demissão, a exceção de uma, hein? É a errada. Então, vamos lá. Cadê, professor? Aí, ó, embriaguez habitual ou em serviço gera, sim, demissão. Tá aí? Deixa eu sair aqui. Vocês verem o quadrinho bem direitinho. Letra B. Abandono de cargo. Gera demissão? Certo ou errado? Aqui vai estar. Correto. Também gera demissão. Então não é essa. Nós queremos a única que não gera demissão, né? Vamos lá. Abandono de cargo. Cadê? É aqui da frente. Tá aí, ó. Abandono de cargo, segundo o Decreto-Lei 220, vai gerar demissão. O que é abandono de cargo? É aquela ausência seguida, né? A ausência do servidor sem justa causa por 10 dias consecutivos, segundo o Decreto-Lei, hein? Então, muito cuidado aí com essas duas normas. Então, tá aqui. Próxima. Letra C. Incontinência pública e escandalosa gera demissão? Certo ou errado? Aqui vai estar correto, vai gerar demissão, mas não é a resposta da nossa questão. Nós queremos a errada, hein? Então, vamos lá. Incontinência pública escandalosa gera, sim, demissão. Cadê, professor? Tá aí, ó, lá em cima. Incontinência pública escandalosa também é caso de demissão. D. Ausência justificada ao serviço por 20 dias interpoladamente durante 12 meses gera demissão? Certo ou errado? Está? Errado. Por quê, professor? Porque aqui tem uma pegadinha para você pegar você que já está cansado aí, hein? A ausência justificada. A ausência é justificada, não é injustificada. O que gera demissão é a ausência injustificada ao serviço por 20 dias interpoladamente durante 12 meses. Se ela foi justificada, então não gera nada, né? Foi justificada. Então, aí está a nossa questão, né? A nossa assertiva que estávamos procurando. Por quê? Porque a questão quer saber a única que não gera demissão, exatamente essa. Por quê? A ausência aqui foi justificada. Então, aqui é para pegar o candidato cansado, hein? Muito cuidado, a pegadinha aí. Vamos lá. Cadê? Aí é no caso de ausência injustificada, né? A ausência justificada não gera nada. No caso da questão, ela está justificada. Então, é exatamente a resposta da nossa questão, hein? Então, vamos à última, que é ofensa física em serviço contra funcionário ou particular, salvo legítima defesa, gera demissão? Certo ou errado? Está? Correto, vai gerar demissão, sim. Mas nós queríamos a errada, já achamos a assertiva D aí. Cadê, professor? Tá aí, deixa eu sair aqui de novo. Eu fiquei na frente de todos os slides, né? Então, tá aí, ofensa física em serviço contra funcionário ou particular, salvo legítima defesa, gera demissão. Então, não é essa aí que nós queríamos. A resposta é a letra D aí, hein? Pegadinha aí, pegadinha do malandro para pegar vocês. Então, acabamos aqui mais uma aula de exercícios, bem elaborados exercícios. Então, vamos estar preparados para quebrar o CESP no dia da prova. Se você gostou da aula, se ela foi útil para você de alguma forma, siga o canal, ative as notificações, deixe o seu like aí, coloque algo aqui nos comentários, dúvidas, sugestões, reclamações, mais informações no Instagram, @legislação. Lembrando do nosso podcast, você pode baixar aí nas plataformas e escutar aonde quiser. Eu fico por aqui. Até a próxima aula teórica, a última aula, hein? Estamos nos aproximando do fim do curso. Então, vejo vocês amanhã, 8 da noite. Por aqui, meu nome é Samuel Luiz e você está na Legislação.